Então vamos procurar então serenar os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos. Agradecemos a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, ao nosso anjo guardião e a todos os benfeitores amigos que nos permitem nos reunir mais uma vez para falar, para aprender a respeito dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Que possamos então nos deixar envolver por essa paz do nosso querido Mestre Jesus e que assim possamos alcançar o entendimento de mais esta lição que ouviremos nessa noite. Que assim seja, graças a Ti, Senhor, e a Jesus e a todos os benfeitores amigos que nos acompanham. Que bom! Então hoje nós vamos falar a respeito de coisas mínimas. Esse texto nós vamos encontrar lá no livro Caminho, Verdade e Vida. E aí, nesse trecho, como todos os outros trechos desse livro trazido por Chico Xavier, Psicografia de Chico, né, por Emmanuel. Então, como sempre, ele tira lá um texto, uma frase do Novo Testamento e vai discorrendo algumas reflexões. E aí, nesse trecho, intitulado Coisas Mínimas, ele vem de uma fala de Jesus, né? Que normalmente ele estava sempre caminhando com muitas pessoas ao seu derredor, todos sabendo que ele trazia a boa nova, então se aproximavam para ouvir os seus ensinamentos. E nessa fala de Lucas, né, o trecho diz assim: pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosas pelas outras? Ou seja, normalmente nós ambicionamos coisas boas, coisas maiores, vamos dizer assim. E muitas vezes nós deixamos de nos atentar aos detalhes mínimos dessa nossa caminhada, vamos dizer assim. Então, aqui nesse trecho, o Emmanuel ele fala, né, que deixamos de nos atentar às coisas mínimas, deixamos de fazer os trabalhos que nós temos que fazer de forma assim, bem executada, prestando atenção. Muitas vezes há pessoas que elas não dão muita importância aos trabalhos que têm menos evidência, vamos dizer assim, não é? Então as pessoas não dão muito trabalho, não dão muita importância, não dão muito valor. E esquecendo que para que a gente possa realizar muitas coisas, nós precisamos nos atentar a como fazer, a particularidade de cada coisa que nós vamos fazer. E aí me ocorreu que quando nós éramos pequenos, né, crianças, então acompanhávamos a nossa mãe
E muitas vezes chegava em determinado lugar, teria que preencher lá um cadastro, e normalmente se perguntava, né, para a pessoa comum, né, vai preencher um cadastro e pergunta qual é a sua profissão. E lá na época, como a nossa mãe era dona de casa, assim que se falava, então ela falava que era dona de casa, ou usa-se o termo do lar, né? E muitas vezes a gente ouvia algumas outras pessoas, né, na mesma situação falando: eu só sou dona de casa. Mas quando nós vamos prestar atenção, o que é ser dona de casa? O que é cuidar de um lar? Porque lá dentro daquele lar, além de todos os afazeres que nós temos dentro de um lar, desde cuidar do asseamento dessa casa, a cuidar de todos os elementos que moram lá com a gente, seja o nosso marido, seja os nossos filhos. Então, existe toda uma dinâmica para administrar todas essas pessoas, né? Então, quando se fala, olha, eu só sou dona de casa, eu só sou do lar, então está diminuindo muito a importância de todo esse trabalho, porque, como nós já muito ouvimos, é no lar que vamos nos construindo enquanto espíritos, ou seja, encarnamos, né? Começamos lá bebezinho e vamos nos desenvolvendo. Só que para que a gente se desenvolva, nós precisamos do auxílio do nosso pai, da nossa mãe, para que a gente vá se moldando enquanto espírito, porque essa é a ideia de cada encarnação, de cada vez que nós reencarnamos em um corpo. Então, nós precisamos ter as pessoas que vão nos direcionar. Então, essa nossa mãe, que é a dona do lar ou a dona de casa, então ela tem uma grande tarefa. Nós estamos falando agora da mãe, mas nesses tempos mais atuais, nós percebemos que existe assim um compartilhamento de tarefas entre esposo e esposa. Então todos procuram se ajudar uns aos outros para que a família cresça. Então todos, numa maioria, a gente vê agora a participação dos pais nos deveres das crianças, juntamente com a esposa. Então ele participa também no serviço doméstico. Por quê? Porque atualmente ambos saem para trabalhar, não é? Então acaba que de acordo com a compreensão, entendimento de ambos, então todos vão procurar se ajudar mutuamente. E aí todos vão ter a oportunidade de prestar atenção nessas coisas que nós entendemos como mínimas em relação a um monte de outras coisas, mas que não são mínimas, são importantes. Por quê? Porque se nós somos, vamos dizer assim, passamos pelo processo de configuração, né? O espírito vai se moldando, vai se melhorando, e alguém precisa nos ajudar, então a tarefa desse alguém é uma tarefa importante, né? E muitas vezes nós podemos citar também, às vezes nós escolhemos assim na dúvida entre a escolha de uma profissão, né? Então, dependendo de como nós somos, dependendo de como nós nos desenvolvemos, se somos assim ainda mais pendentes para o muito orgulho, ou se já melhoramos um pouquinho e já nem tanto, se nós não somos mais aqueles que estamos necessitando de evidência, se já aceitamos os trabalhos que tenham menos projeção, nós estamos então nos melhorando um pouco. Então, se
nesse caso, o que nós vamos fazer? Entre escolher, vamos dizer, ser o condutor de um avião ou ser o condutor de um transporte coletivo. Então, de acordo com essa minha necessidade de evidência ou não, eu vou escolher ou a um ou ao outro. Mas lembrando que tanto escolher um quanto escolher outro, todas essas tarefas são tarefas importantes. Todas essas tarefas nós estaremos com a responsabilidade de cuidar de vidas. Então, se eu vou transportar pessoas num avião ou se eu vou transportar pessoas, seja num ônibus, seja no trem, seja no metrô, eu tenho a minha responsabilidade em lidar com todas aquelas pessoas. Então, não dá para a gente falar que uma tarefa é mais importante que a outra. Pode ser que, no caso desse orgulho um tanto quanto exacerbado, eu vá pensar, olha, acho que é mais bonito, é mais chique ou fino, sei lá como classificar, se eu puder dizer que eu sou um piloto de avião, né? Ao invés de dizer que eu sou um piloto do ônibus, não é? Mas é preciso que nós procuremos entender que em cada local onde nós fomos colocados, ali estamos para nos desenvolver de acordo com as nossas necessidades de melhoria, de aproveitamento da encarnação. E aí Emmanuel vai falando com relação à evidência, ele coloca assim que as pedras e o espinho, eles também se destacam na estrada comum, não é? E que para a gente conseguir ser esse destaque também é um pouco custoso, né? Custa um pouco, é complicado a gente sustentar um destaque. Então, daí a necessidade de nós procurarmos nos atentar às tarefas a que estamos comprometidos, que nós procuremos fazer com zelo, que nós procuremos fazer com cuidado essas tarefas todas, porque é através dessa oportunidade em cada trabalho, em cada maneira como a gente faz o trabalho, é que nós vamos nos melhorando. É na convivência com esses detalhes de cada situação, de cada trabalho, que eu vou me desenvolvendo. Então, se nós vamos ver, por exemplo, uma outra situação, a situação daquela pessoa que tem gosto pela cozinha. É um trabalho importantíssimo, porque se não tivesse as pessoas que têm lá o gosto pela cozinha, que não tivesse a habilidade de fazer coisas gostosas para oferecer às pessoas, se elas não envolvidas nessas tarefas, elas não tivessem o amor, a satisfação, como é que sairia todo esse alimento? Então, são tarefas importantes que necessitam o respeito de todos. Lembrando também que dentro dessas atividades mínimas, às vezes estamos nessas atividades, muitas vezes, para quê? Para que a gente aprenda a desenvolver esse nosso lado humilde, para que nós deixemos o nosso lado orgulhoso de lado. Isso não quer dizer que, estando numa atividade mais humilde, não quer dizer que nós não vamos ser essa pessoa orgulhosa. Tudo vai depender de cada um de nós. Tudo vai depender do propósito que nós firmamos antes de aqui chegarmos e de nos mantermos perseverantes para poder quebrar esse circuito
de orgulho que existe dentro de nós. Então, as situações são colocadas para a gente, ou a combinação que nós fazemos antes de aqui chegarmos é de acordo com as nossas necessidades, com o fito de nos auxiliar no desenvolvimento, com o fito de nos ensinar a nos auxiliar a nos melhorarmos. Bom, aí pensando ainda nessas questões do dia a dia, dentro do nosso dia a dia é que nós vamos procurar colocar em prática tudo que a gente aprende. Então, todos os locais onde estamos são as nossas oportunidades que nos são dadas para que a gente possa se melhorar moralmente, para que a gente possa evoluir espiritualmente e intelectualmente. Apesar que intelectualmente nós estamos um pouco mais desenvolvidos, mas nos falta desenvolver esse lado moral, esse lado espiritual, nos falta ainda. E aí, seguindo essa linha de aprendizado, nós podemos lembrar de aprendizado em questão de prestar atenção quanto ao tanto de orgulho, quanto ao tanto de humildade. Nós podemos lembrar também de um episódio lá em Nosso Lar, quando o André Luiz, que já estava há algum tempo, passou pelo período lá de recuperação, depois de ter passado aqueles 8 anos lá no umbral, e aí ele começou a se recuperar lá na colônia Nosso Lar, e depois, quando ele já começou a se sentir melhor, ele sentiu a necessidade de trabalhar. Ele queria trabalhar e o interesse dele era trabalhar como médico, porque era essa a sua profissão lá enquanto estava aqui encarnado. Mas só que ele foi percebendo que ele ainda não estava preparado para ser esse médico. E numa conversa que ele teve lá com o ministro Clarencio, se não me engano, quando ele foi solicitar para um trabalho, que ele já era médico, né, então que ele pudesse ser médico, então o Clarencio já foi contando para ele, né, tinha lá uma ficha, né, de como tinha sido a postura dele enquanto ele estava trabalhando como médico, e viu lá que muitas vezes ele deixou de dar atenção ao ser integral que nós somos. E isso lá para o André Luiz foi até surpresa, né? Porque ele procurava cuidar assim da parte que ele mais conhecia, mas ele não cuidava do ser humano integral, não se preocupava com o interior das pessoas, não ia mais a fundo, não procurava detalhar mais os cuidados para com aquele ser. E o André Luiz ficou assim surpreso, né? Porque ele não sabia que funcionava dessa forma. E aí, então, ele não pôde ir para aquela tarefa que ele queria. E aí ele acabou percebendo que existia ainda muito de orgulho nele, né? E que ele ainda não estava preparado para estar cuidando de espíritos
lá na colônia Nosso Lar. E aí foi oferecido para ele um outro tipo de trabalho para que depois ele pudesse evoluir para aprendiz, né? Para estar acompanhando lá. Então, quem já leu o livro, quem assistiu o filme, deve talvez lembrar desse trechinho. E aí, por aí, a gente vê, então, o quanto que nós precisamos nos atentar aos detalhes mínimos da nossa caminhada, da nossa tarefa. Como é que nós executamos as nossas tarefas? Como é que nós convivemos com as pessoas? Será que eu convivo com as pessoas de maneira respeitosa dentro da minha casa? Será que quando eu vou elaborar as minhas tarefas dentro da minha casa, eu elaboro com amor, com carinho, com zelo, cuidado? O trabalho lá que eu executo lá dentro da minha profissão, eu faço com atenção, eu faço com dedicação, eu procuro prestar atenção em tudo que possa evitar causar problema para o outro. Como é que eu executo essa tarefa? É importante que a gente esteja atento, é importante que a gente procure aproveitar essa nossa oportunidade, cuidando dessa forma. E aí, é importante que nós, então, procuremos entender que a condição nossa, de todos nós, é de aprendizes, eternos aprendizes, porque aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece, é o nosso Pai, é Deus. Ele é o sabedor de todas as coisas. Então, nós que somos seus filhos, somos todos aprendizes. Então, a nossa condição é de aprendiz. Então, em qualquer lugar, em qualquer trabalho, em qualquer atividade que eu esteja, a minha condição é sempre de aprendiz. Por quê? Porque nós não temos condição de saber tudo. O único que sabe tudo, como eu disse, é o nosso Pai, é Deus. E aí, seguindo nessa linha de aprendiz, lá no livro Jesus no Lar, nós vamos encontrar uma passagem onde Jesus sempre estava se reunindo nos lares lá do Simão Pedro, e aí vinha André, e vinha João, né, e tantos outros, para ouvir as suas palestras dentro do lar. E aí o João Evangelista, na época, ele era jovenzinho. E aí ele ficava assim muito curioso, né, por saber das boas novas de Jesus. Ele já tinha uma compreensão de que aqueles novos métodos de viver eram muito bons. Então ele se dirigiu a Jesus, né, perguntando, né, como é que ele poderia usar aqueles ensinamentos para ajudar. Como é que ele poderia fazer? E aí Jesus foi esclarecendo para ele como é que ele poderia fazer. E aí Jesus começa dizendo que para que ele pudesse ajudar as pessoas, ele precisaria auxiliar o outro, doando-se assim, de maneira sincera, procurando auxiliar, porque essa postura de procurar auxiliar, de ajudar, de pensar desejar que o outro esteja bem, nesse proceder ele já estaria beneficiando a si próprio. Ou seja,
enquanto nós estivermos ajudando o outro, enquanto nós estivermos praticando o ensinamento de Jesus que disse: ame ao teu próximo como a si mesmo, então nós vamos nos beneficiando. Então, nessa atitude de ajudar, nessa atitude de procurar dar o nosso melhor dentro da nossa atividade, nós estamos nos ajudando. E aí ele também foi orientando para que nós, quando tivermos assim verdades para dizer, que a gente não fique desfolhando essas verdades, humilhando a pessoa. Ou seja, ele estava sugerindo que nós, sugerindo para o João e para nós, que praticássemos sim a indulgência, né? Que nós tivéssemos cautela no falar, porque ele diz assim que normalmente todos nós conhecemos as nossas enfermidades morais e precisamos sim que as pessoas procurem compreender antes de nos julgar, antes de que venha a medicação, como foi colocado. Então, nós precisamos procurar compreender, tomar cuidado, não é? Ele diz também que na Terra não tem ninguém que não tenha problema algum. Sempre nós vamos encontrar pessoas que, como nós, têm lá os seus problemas difíceis para resolver, mas que a gente procure agir com a cortesia fraternal, ou seja, que sejamos educados, que procuremos ouvir essa pessoa. Ele diz também que a gente deve procurar acolher as pessoas, que a gente deve ter, assim, quando nós tivermos que atender qualquer pessoa, alguém que nos chama, que a gente procure olhar nos olhos da pessoa, que a gente procure dar a atenção devida, porque às vezes nós encontramos as pessoas que estão assim com pressa, que não estão assim querendo dar aquela atenção. E aí vai se falando com a pessoa e a pessoa nem olha no olho, nem dá atenção, nem estende a mão. Então, às vezes nós podemos pensar, que é bobagem, né? Às vezes a gente ouve alguém falar assim, olha, pode falar, né? Ou melhor, ouve uma fala assim do tipo, pode falar que eu estou ouvindo, eu escuto com os ouvidos. Quer dizer, uma maneira indelicada, né, de falar. Por quê? Porque nós temos necessidade de sentir que aquele outro que nos ouve, ele está realmente prestando atenção, ele está realmente preocupado em nos ajudar, ele não está naquela ansiedade de sair correndo e deixar que a gente fique falando sozinho. Então é importante que a gente tome cuidado, né? E aí a gente pode ver assim, por exemplo, a importância daquele que recepciona. Então, quem está na recepção é o cartão de visita daquele lugar onde nós estamos chegando. Então, se essa pessoa for amável, se ela for delicada, se ela for cortês, se ela for sincera nesses atos todos, ela vai depor a favor daquela entidade. Se for ao contrário, vai depor contra, não é? E lembrando de que da história lá do André Luiz, né? Que lá o ministro Clarencio tinha a ficha dos procedimentos, não é? Então, talvez seja bom a gente procurar rever a nossa postura, procurar se melhorar, para poder aproveitar melhor essa nossa encarnação. Ele também aconselhou, né, para que o João
procurasse abster-se de conversas improdutivas, não é? Para que nós vamos ficar envolvidos em conversas que não auxiliam em nada? Uma coisa é nós conversarmos sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre a natureza, falar bem, ter uma ideia de ajudar em algum lugar, uma ideia nova para ajudar lá no centro, coisas assim. Que evitemos as conversas improdutivas, que nos vigiemos. Ele fala também que nós devemos louvar o trabalho e ainda faz uma advertência que mesmo diante dos maus e dos ociosos, que a gente não deve sair falando mal, que a gente deve procurar exaltar a boa qualidade que ele tem. Por quê? Porque todos temos boa qualidade. Então aí nós precisamos enxergar essa boa qualidade e exaltar. Olha, você não gosta de ir para a escola, não é? Um exemplo. Você não gosta de ir para a escola, mas só que eu já observei que você tem um bom talento para desenhar, você tem um bom talento para, você como é que se diz? Prestativo, carinhoso, atencioso, você gosta de fazer as coisas direito, não é? Então a gente vai ressaltar o lado bom daquela pessoa, não vamos desmotivá-la, não é? Porque às vezes a pessoa já tem lá uma desmotivação e aí nós que estamos lá a caminho ou que encontramos por acaso vamos desmotivar? Não vamos desmotivar. Ele diz também, nessa tarefa de nós queremos ajudar, de aproveitar as mínimas chances que temos para fugir do pessimismo, para que a gente não fique se lamentando, porque ele diz que a tristeza, ela é improdutiva quando a gente só fica se lamentando o tempo todo, que ela não vai ajudar em nada. Então o que a gente tem que procurar é ter palavras de bom ânimo. Temos a situação que nós estamos passando, nós estamos levando o dia a dia, ela vai se mudando, nós vamos nos ajeitando na situação e assim todas as nossas passagens. Então, nós não podemos nos entregar ao pessimismo, porque se nos entregamos ao pessimismo, não vamos caminhar, não vamos crescer, não vamos ver, não vamos ver aquela situação melhor, ver aquele recado de Maria, tudo passa, não é? Porque passa mesmo. Nós só precisamos nos fortalecer e acreditar. Outra coisa também que Jesus aconselhou, para que a gente tenha sempre um sorriso fraterno, um sorriso sincero, onde quer que nós estejamos, porque muitas vezes esse sorriso ele pode evitar crimes, pode evitar males, né? Tudo isso acompanhado do sentimento sincero. Então não é um sorrir por sorrir, mas é um sorriso com vontade de sorrir, com vontade de passar uma coisa boa, aquilo de bom que nós temos dentro de nós. Outra coisa assim importante também que ele fala que é sobre a pontualidade, né? Pontualidade. Que é para a gente não deixar o outro esperando, para que não lhe seja atribuída uma falsa importância. Então, nós também temos que nos preocupar, né, com a pontualidade, procurar ser pontual. Então, esses detalhes que parecem pequenos, é bom que nós saibamos, é bom que nós estejamos ouvindo, porque assim nós vamos nos corrigindo, né? Nós temos a oportunidade de corrigir, então vamos nos corrigindo, vamos nos esforçar para nos melhorar. Diz também que é importante a gente ser
grato a todos os benefícios que a gente recebe durante a nossa caminhada. Sabe aquele aprendizado lá da nossa casa, lá com a nossa mãe, com o nosso pai? Aquelas palavras singelas, por favor, muito obrigado, com licença, educação, gentileza. Essa postura, ela cabe em qualquer lugar, não é? É importante isso. E ele também disse que nós temos que amar todas as pessoas com quem convivemos. Às vezes a gente vai dizer, nossa, mas não é fácil. Não é mesmo, não é? Por isso que nós estamos aqui, para vencer os desafios, não é? Talvez seja fácil amar aquele que não me contraria. E talvez seja mais difícil amar aquele que, além de me contrariar, ele me diz as coisas que eu não quero ouvir e que eu preciso, não é? Que é justamente aquele que nós intitulamos de o inimigo, né? Porque ele está falando alguma coisa que eu não gosto e não quero ouvir, então ele não é meu amigo, a princípio, né? Porque depois que vem a minha compreensão, eu com certeza vou agradecer, porque eu tive essa pessoa na minha vida que me abriu o olho e que me auxiliou, né? E aí ele fala que nós então temos que procurar dar o nosso melhor, seja em qualquer situação, seja em qualquer trabalho que nós estivermos envolvidos, que a gente procure dar o melhor, mesmo que alguém não ache que foi tão melhor, mas é importante que na nossa avaliação sincera a gente perceba e saiba que fez o melhor possível naquele momento. E aí João pergunta para Jesus, como conseguir executar esses expressivos ensinamentos? E aí Jesus responde, a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Então, em todos os momentos, nós precisamos ter a boa vontade sincera e firme. Sabe quando a gente é criança, voltando, quando a gente é criança, e aí, agora não tem mais isso, né? A nossa mãe fala assim, olha, vem escolher feijão. Agora o feijão é limpinho, não é? Mas na época o feijão vinha lá com as pedrinhas lá, dá um trabalho. Quem é mais vivido deve lembrar disso. Então dava um trabalho, né? E a gente demorava bastante para escolher esse feijão, não é? Mas aí nós fomos indo, aprendemos e estamos aqui. Aprendemos a ser perseverantes, aprendemos a dar ouvido para nossa mãe e cá estamos. Então, que nós possamos dar ouvidos a essa lição de hoje, que possamos estar atentos à nossa atividade, seja qual for a nossa atividade. Por mais simples que seja a nossa atividade, que nós possamos atentar, até porque aquele que é o sábio de hoje, ele começou como nós, com as letrinhas, né? Passou pela alfabetização, simples letrinhas, até chegar a ser um sábio. E assim será com todos nós. Vamos passando por atividades simples, atividades com mais evidência, mas procurando cuidar do quê? De nos mantermos ou de nos tornarmos pessoas simples de coração. Então, que possamos então agradecer ao nosso Pai por mais esse encontro e vamos então nos tranquilizar para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecendo a Deus, a Jesus,
a nossa Mãe Maria, por mais esse encontro. Vamos rogando para que todas as águas sejam fluidificadas e que todos, ao se servirem dessas águas energizadas, possam se sentir melhores, que possam se sentir fortalecidos. E vamos aproveitar também para vibrar por todo o nosso planeta, vibrar por todos os trabalhadores do bem, vibrar por todos aqueles nossos irmãos que estão lá trabalhando no setor da saúde, por todos os médicos, por todos os enfermos. Vibramos por todos os nossos governantes, por todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas, pelos irmãos que se encontram nas extensões, pelas crianças, pelos jovens, pelos pais e mães, por todos os idosos, por todos que se encontram em internatos. Que todos, Senhor, se sintam envolvidos por essas boas energias. Que todos, Senhor, tenham as suas esperanças renovadas em busca do melhor, em busca do bem-estar moral, espiritual, material, conforme as suas necessidades. E assim, Senhor, mais uma vez te agradecemos por esse nosso encontro. Fiquemos todos em paz com Jesus, com Maria. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos nos encontrar em breve. Obrigado a todos.